quando saí, deixei a igreja com mais de 500 membros. Abri a igreja em Areal, São José do Vale do Rio Preto. Ali dentro abri várias igrejas nos bairros. Levantei vários pastores, obreiros, pastores que hoje fundaram seus próprios ministérios. Inclusive o pastor de Caxias, não vou citar o nome, que é gente boa, é um líder regional que foi meu auxiliar. Eu que o fiz ali em Petrópolis. Mas o problema não foi a minha transferência. Primeiro, que eles prometeram de fazer de lá uma sede e não fizeram. Segundo, que me tiraram de lá na maior covardia. Por exemplo, estando lá, eu gravei meu primeiro CD. Esse aqui, ó. Amar como Jesus amou. Para vocês terem uma ideia, eu mandei as músicas para a Graça Music, eles não aceitaram, não quiseram. Ainda lá, eu escrevi também meu primeiro livro, também sou escritor. Esse aqui, ó, Dízimo, a Arte de Prosperar. Foi o que Deus me deu. Mas ali começou todo o meu calvário, sabem por quê? Porque quando eles perceberam que eu estava crescendo, que a obra cresceu, em primeiro lugar, a obra, né? A obra de Deus. Segundo, eles não cumpriram, não honraram o compromisso, o pastor Rogério, que para mim é um mentiroso, é um dissimulado e hipócrita. Isso eu falo na cara dele, hipócrita e dissimulado. É dissimulado porque é mentiroso, é hipócrita porque não vive aquilo que prega. Fala-se em altruísmo, mas é tudo utopia. Não cumpriu. Lá passei perseguição por parte do regional, e fofocas, etc. Mas não vou entrar no mérito da questão. Mas o problema não foi a minha saída de lá. Foi como sair. Eu vou contar para vocês como foi. O missionário marcou de ir lá em uma quarta-feira, salvo engano, 1 ou 2 da tarde. Então, naturalmente, eu teria que preparar o salão, o local. Arrumei uma quadra lá, uma quadra poliesportiva. Tínhamos lá um vereador que nós elegemos, Dr. Andrade, que não fez nada para ninguém. E fui eu que trabalhei. A igreja o elegeu a vereador da cidade. Ele disse para mim: pastor Edson, pode deixar que eu cuido da infraestrutura, ou seja, do som, das cadeiras, o local para receber o missionário, sua esposa, sua família, sua comitiva. E parece que deu tudo errado. As faixas que coloquei, o vento forte rasgaram, as faixas, etc. E quando foi na quarta-feira, 10 horas da manhã, se disse que era advogado da Igreja da Graça, trabalhava para a Igreja da Graça como advogado. Não sei nem se está vivo ainda essa praga. Ele liga-me dizendo que não seria possível honrar ou cumprir com aquilo que ele prometeu. O que eu fiz? Não havia mais tempo. Eu improvisei, procurei lá o rapaz do som, o som não, que não era muito bom, mas que ele se prontificou. Não pude fazer a infraestrutura para receber o missionário com sua esposa, sua família. Levei o máximo de cadeira que foi possível. Então muita gente ficou sentada, outras em pé. Resultado, o missionário naturalmente não gostou. Mas ele não quis saber o porquê. Ele não falou comigo. E eu percebi que o líder na época, pastor Vitor, que é outro caluniador, que posteriormente o pastor Rogério falou para mim o que ele falava de mim para o pastor Rogério. Entendeu? Pastor Vitor, sobrinho do missionário.
Eu me lembro que o missionário falou antes de terminar o culto, falou com o Vitor, esse safado, e pela leitura do lábio, ou a leitura labial, melhor dizendo, percebi-me que o missionário estava dando a ordem para que ele me transferisse de lá. Ele já não gostava de mim, então naturalmente ficou feliz da vida. Resultado, quando foi na segunda-feira, ao chegar em Caxias, onde era a sede regional, eu já sabia disso, já fui preparado. Ele diz: olha, você está transferido e tal. Ainda teve a cara de pau de me dizer: vamos colocar você numa igreja semelhante à que você estava, não sei o quê. Mas foi tudo mentira. Quando cheguei na sede, pastor Rogério me enviou para outra igreja que não tinha 100 membros. Saí de uma igreja de mais de 500 para uma que não tinha 100, Riachuelo. Meu salário foi reduzido a partir daí. Eu, naturalmente, como ser humano, como pai de família, como tendo meus compromissos, eu fiquei feliz da vida, né? Como você ficaria. Naturalmente, eu comecei a perder o ânimo, o moral de trabalhar. Não que eu trabalhe por dinheiro. Fizeram comigo e fazem com a maioria dos pastores. Eu digo isso sem medo de errar. Se quiserem tentar me processar, podem tentar. Mercenários do Evangelho. Vocês não são mais como antigamente. Quando eu entrei na Igreja da Graça, foi só o missionário colocar esse programa Show da Fé. Foi só ele conseguir milhões de patrocinadores. A igreja subiu, a igreja enriqueceu-se. Hoje tem avião, tem helicóptero. Só que eles não cuidam mais de seus pastores. Estão descartando seus pastores. Com exceção de parentes, com exceção daqueles que eles gostem, os pastores hoje estão se tornando descartáveis para a Igreja Internacional da Graça de Deus. Isso para mim é uma canalice. Ai, missionário, grande homem de Deus, pastor Jaime, pastor Rogério. São homens de Deus, mas são homens que vocês hoje só ligam para isso aqui, para dinheiro. Vocês não são mais como nos tempos de outrora, quando a igreja ainda era pobre, era humilde financeiramente. Hoje vocês só ligam para dinheiro e para política. De lá daquele local onde eu fui, para onde eu fui transferido, né? O que aconteceu? Pastor Rogério me transfere para Engenho da Rainha, que era pior ainda, próximo a uma favela, uma comunidade. Não que eu tenha algo contra as comunidades, as pessoas, não. Estou falando o nível. Me tiraram de uma cidade como Petrópolis, uma igreja de mais de 500 membros que eu fiz para a glória de Deus, que é a obra de Deus. Eu não fiquei triste por sair de lá. A minha tristeza foi a forma com que eles utilizaram para me tirar de lá, na maior covardia, sem saber o que se passava. E tudo que eu fiz ali para a glória de Deus. Não adianta vir tentar aqui defender missionário, porque eu conheço. Não adianta vir defender Jaime de Amorim, que escravizam lá seus pastores. Pastor Jaime, você é tão hipócrita. Você levou chifre da sua mulher, perdeu a família por estar confinado só na igreja. Eu conheço a sua história. Esses tempos atrás, alguns anos, não sei se salvo engano, 1 ou 2 anos atrás, subiram lá, te jogaram lá de cima do altar, lá no chão, você quase morreu, quase quebrou a costela, quase perfurou seus pulmões, por causa de canalice sua, covardia sua. Sua covardia ditatorial com os seus pastores aí. Você é infeliz na vida conjugal. Você quer destruir também os pastores que são felizes. Tem que estar aí segunda-feira, os pastores, às vezes na terça, na quinta, no sábado, no domingo, mandar gente aí porque a igreja está vazia. Os pastores são obrigados a enviarem pessoas, membros, obreiros, tá? E outra coisa também, pastor Jaime,
Você, quando ouve falar mal de algum pastor, ao invés de você procurar saber o porquê, a razão, se aquilo profere, se aquilo é verdadeiro ou não, você já transfere o pastor de lá e joga lá na sede, por covardia sua, pastor Jaime. Sem saber se é verossímil ou não. Aqui também é a mesma coisa, pastor Rogério, que é outro canalha. Pastor Rogério, você também é advogado. Você sabe muito bem o que eu estou falando. Eu conheço também os meus direitos, porque eu sou também bacharel em direito. Do Engenho da Rainha, sabe o que aconteceu? Um obreiro maldito, endemoniado, foi falar mal de mim para o pastor Rogério. De imediatamente, ele me mandou para a sede novamente. E mandou outro pastor para lá. Sem me ouvir primeiro. Pastor Rogério, você que se diz ser advogado, você não conhece o princípio da presunção da inocência? Se você não sabe o que é, eu vou falar aqui, ó. Princípio da presunção da inocência. Ninguém é culpado antes de transitado em julgado. Você que dá uma de santarrão aí, ó. Dá uma de santo, fala de amor, mas não tem nada. Só pensa no seu alto salário que você ganha. Você é um baba-ovo do missionário. Isso aqui é apenas o começo, é o princípio daquilo que eu vou falar. Que eu não tenho medo de vocês. Vocês se tornaram poderosos. A igreja enriqueceu-se. Vocês estão desprezando os seus pastores, especialmente os mais velhos, os mais antigos. E lá, quando eu cheguei na sede, novamente suprimiram o meu salário, sem saber se a gente tem família, sem querer saber se a gente tem despesa, se a gente tem um padrão de vida. Vocês fazem isso na maior covardia. Vocês, para mim, são covardes. Esse trio Parada Dura, para mim, são covardes. Missionário Soares, Jaime de Amorim e Rogério Portigo, vocês são quem vivem atrás do altar, ou seja, atrás de um púlpito pregando amor, mas não vivem aquilo que pregam. Que servo de Deus são vocês? Missionário hoje só se preocupam com os patrocinadores, que tem milhões de patrocinadores. Há alguns anos atrás houve um problema lá no número das boletas dos patrocinadores. Teve um prejuízo de 40 milhões só por causa de um erro de alguém lá do escritório. 40 milhões de prejuízo. Isso significa que ali entra milhões e milhões e milhões. Patrocinadores do Show da Fé. Por que o missionário está sempre nas igrejas? Para fazer patrocinadores. Não é só por causa de almas, não. Eu também pensava assim. Mas depois eu descobri que é para conseguir patrocinadores. E os pastores que não conseguem fazer patrocinadores são retaliados por isso. Levam broncas. Até o ano 2000, a Igreja da Graça era muito boa. O missionário honrava seus pastores. Hoje acabou-se. Ele só quer saber de holofote. Ninguém conhece a Igreja da Graça. Conhece missionário R.R. Soares. Tornou-se o maior símbolo de idolatria da Igreja da Graça. Pode ver que toda a Igreja da Graça tem a foto do missionário. E tem uns baba-ovos aí que vivem, tá? Toda reunião que vai fazer com os pastores, porque missionário não é Deus não, seus palhaços, seus baba-ovos, bajuladores. Missionário é um ser humano, é um homem de Deus, mas não é Deus não, e não é o dono da igreja também não. Sabe o que aconteceu depois? Esse mesmo Vitor, que é sobrinho do missionário, foi transferido para outro estado aí, se tornou líder de outro estado, traiu a sua mulher na sua própria cama com a sua própria cunhada, foi transferido para outro lugar. Hoje sabe onde ele está? Aqui, ó, em Niterói. É líder de Niterói, tá? Líder de Niterói, desculpa a expressão, depois de ter comido a sua própria cunhada em sua própria cama. É isso que me deixa estarrecido.
Sabe por que é sobrinho do missionário? Ah, deve ser filho de... Eu me esqueci o nome aqui, filhos de Eli. Como se fossem os filhos de Eli. Fazem tudo o que querem. Ou eles faziam tudo o que queriam, pecavam, faziam tudo que não era lícito e continuava. Até que Deus os eliminou. É isso que me deixa triste, pessoal. Eu não faria isso se não houvesse motivo. Então, continuando aqui. Continuou. Depois, pastor Rogério me manda de volta para a igreja de Marechal Hermes, que fiquei 9 meses só. Mas chegando lá, naturalmente, não estava como eu deixei há 6 anos atrás. Sabe o que aconteceu lá? O pastor arrumou uma amante e a esposa do pastor também arrumou. Não um amante, mas uma amante. Peguei a igreja na maior balbúrdia. A situação. Mas, graças a Deus, consegui segurar a igreja. Deus pôs a mão, eu consegui segurar, contornar a situação e ali fiquei. Depois, pastor Rogério me transferiu para Guadalupe. Cheguei lá, a igreja parecia uma favela, onde tinha lá um ninho de serpente de obreiros e obreiras, que eram contra mim e contra tudo. Eu fui a doutora Odília, mostrei para ela a situação da igreja, uma igreja própria que não tinha ar, não tinha nada, tudo fechado. Ela se comprometeu a reformar o salão, a igreja, o templo. E quando foi em novembro, naquele ano mais quente dos últimos tempos, em novembro eles foram lá tirar o forro, que é o forro de teto rebaixado. Final da história. Aquele calor infernal. Sandra Maria está dizendo verdade. Obrigado, Sandra. Aquele calor infernal que as pessoas passavam mal. E levaram quase 1 ano para colocar de volta o teto. Para resumir, a igreja em 3 anos passou por essa reforma. Naturalmente eu perdi mais da metade das pessoas. A sede, ar-condicionado, músicos profissionais, outras igrejas bonitas, arrumadinhas, com poltronas, ar-condicionado. Quem vai ficar numa igreja dessa? Assim mesmo consegui segurar as pontas durante ali também 4 anos ou 5 anos, salvo engano. Quando terminaram a reforma, me transferiram de lá. Eu tinha que fazer uma cirurgia bucal, me mandaram para a sede e, naturalmente, resumiram o meu salário novamente. Vocês dizem que são homens de Deus, mas são fariseus, hipócritas, como aqueles doutores da lei, como aqueles que crucificaram, prenderam, como Caifás, como aqueles doutores da lei que prenderam Jesus e o mataram. Terminei o tratamento aqui. 7 meses, fiquei mais 9 meses na sede, trabalhando no patrocinador, que ali, para vocês terem uma ideia, quem trabalha nos patrocinadores, para receber os patrocínios, são os próprios pastores, viu, que deveriam ter empregados para isso, mas o pastor que está na sede tem que fazer de tudo. Se quiser, é só ir lá comprovar, em todas as sedes, os pastores é quem trabalham, recebendo ali. Tem domingos ali que é aqui na sede mesmo, em Madureira, no shopping tem tudo, começo de mês, é 10, 20, 30, 40, 50 mil que entra apenas um domingo. Isso só aqui no Rio de Janeiro. São os pastores quem recebem, dando recibo, tudo direitinho, levando humilhações de pessoas, aguentando pessoas mal-humoradas, pessoas que acham que, porque são patrocinadores, são donos de tudo. A gente é que aguenta tudo. Além do mais, após, eu fui transferido, sabe para onde? Parada de Lucas. Vocês sabem por quê? Me mandaram para lá? Outra igreja pequena,
complicada. Sabe por que me mandaram para lá? Porque eu tinha experiência, pelo fato da minha experiência. E vou dizer o que aconteceu.